Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a Maio Piscianos. Como vocês estão? Bom, meu nome é Giovana. Essa é uma leitura intuitiva para o signo de Peixes, aqui para o mês de maio de 2023. Espero que nós tenhamos um mês aí abençoado, cheio de coisas legais, coisas boas, engrandecimentos, evolução espiritual, né? Que eu acho que é o que todo mundo, de certa forma, busca. Principalmente nós que estamos aqui nos conectando com a espiritualidade. E vamos lá. Primeiro, a gente vai fazer aqui, eu vou tirar aqui um conselho do baralho cigano, para a gente direcionar a nossa leitura, saber, né, o ponto de partida do que nós vamos falar, qual que é os adereços que serão usados aí, qual é o assunto, tá bom? Esse é o baralho cigano, que é mais usado para adivinhação. Vamos lá. Sobre o que nós vamos falar, qual que é o assunto, muita coisa, muita energia por aqui. Vou aceitar. Olha, legal, começamos bem. Bom, saiu a carta que representa o rei de bastos, rei de paus, né, que é a carta número 11, que é a corda do baralho cigano, e ela diz o seguinte: força, liderança, energia, potencial energético, força mental, justiça, disputas e aborrecimentos. Peixes, né? Resumiu um pisciano aqui. Resumiu o que é o ser psico-pisciano. E também saiu a carta que representa o As de Pentáculos, número 31, que é o Sol. E ela diz o seguinte: o Sol te traz promessa de crescimento, prosperidade e vitória. O que eu entendo aqui, gente, dessas duas cartas é que nós estamos passando por um período, né, realmente de evolução espiritual, quebra energética. Nós estamos passando de nível, sabe? Passando de fase, né? É como se a gente estivesse tendo a oportunidade de elevar os nossos pensamentos, o nosso destino, a nossa vida para um outro patamar, né? E isso é não só para os piscianos, mas é algo que a gente consegue sentir, né? Eu pelo menos consigo sentir em todos os seres que estão vivendo aqui nessa terra no momento. Então, nós estamos passando por um despertar espiritual em grande escala, vamos dizer assim. Essa leitura é para Sol, Lua e Ascendente em Peixes, tá bom? Eu esqueci de falar no começo. Bom, vamos fazer um firmamento aqui agora, pra gente abrir o baralho de tarô. Todos os meus guias espirituais, meus mestres espirituais estejam aqui neste momento, que essa leitura seja clara e objetiva para o signo de Peixe no mês de maio, ok? Vamos cortar o baralho. Esse aqui é o tarô de White Way, ok? É um tarô muito bom para quem quer começar, é um tarô bem simples, intuitivo, um tarô que é de fácil entendimento, tá? E vamos lá. Signo de Peixes, mês de maio. Sobre o que nós vamos falar? Qual que é o assunto? Opa! Nossa! Qual que é o acontecimento? Mais uma carta. Mais uma carta, por gentileza. Olha, realmente a gente tá passando por uma barreira, vamos dizer assim. Não sei se é a melhor forma de dizer, mas aqui a gente tem bastante ar, né? Bastante ar, né? Bastante cartas de ar.
E essas duas cartas, elas me falam muito sobre sobre o campo do pensamento, sabe? Como se você tivesse mudando a sua mentalidade, o jeito de você falar, às vezes rompendo algum paradigma, às vezes deixando algo para trás, sabe? Desculpa, alguém me ligou aqui. Às vezes deixando algo para trás, fazendo, né, mudando a direção, deixando um karma, um paradigma. Só que aqui tem muito uma questão de sofrimento, assim, sabe? É como se a vida ela tivesse tentado te tirar dessa direção pelo amor várias vezes, né? E você não conseguiu, né? Às vezes a gente briga, existem desentendimentos, às vezes acontecem situações muito diretas assim, indesejavelmente, e a gente fica meio, ai, por que isso tá acontecendo comigo? O que tá acontecendo? O que eu fiz? Lá, 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 lá. Isso é natural do ser humano fazer isso. Porém, gente, quando a gente passa a prestar atenção e entender que esses aborrecimentos, essas disputas, essas brigas, muitas das vezes, discussões, elas são a vida, o universo, tentando encaminhar a gente pro lado onde a gente tem que ir. Muitas das vezes, ele tenta te empurrar pro lado certo, e você, com amor, né, de boas, mas você não vai. Porque existem por quê? Porque existem questões de apego, questões de autoestima, questões de às vezes, karmas anteriores, né? Questões mentais, psicológicas, que fazem com que a gente continue trilhando aquele caminho que não é o certo. Isso é evolução espiritual. Aí, a partir do momento que você vai caminhando nessa direção, você vai conseguindo não esperar que o universo, a espiritualidade, o universo, ele precise te empurrar abruptamente para aquela direção. Você consegue identificar os sinais e ir de forma mais amorosa, entendeu? Você consegue abrir o terceiro olho, entender a sua intuição, compreender as questões que estão à sua volta, o que está acontecendo de forma mais íntima, sabe? Mais intuitiva, olhando com os olhos da alma de fato. E isso é o crescimento espiritual, o despertar espiritual. Aqui nós estamos vivendo um ciclo, né, energético de expansão, que a gente tem todas as oportunidades para a gente crescer, para a gente ir para iluminar acima, né? Só que por questões humanas, questões carnais, questões de seres humanos como nós somos, a gente tem dificuldade de identificar esses posicionamentos. E isso é o que faz, né, com que muitas das vezes nós soframos. Ninguém vem no mundo para sofrer. Ah, mas eu fui uma péssima pessoa, eu matei alguém. Ninguém vem no mundo para sofrer, entendeu? A intenção não é que você sofra, a intenção é que você aprenda. E em alguns casos, né, a única forma de você aprender é através do aborrecimento, do sofrimento, da despreensão do ego, sabe? Para você conseguir evoluir. Me veio agora tanto de coisa na cabeça, né? Mas vamos voltar às cartas, desculpa. Bom, nós temos aqui o 10 de espadas, que é uma carta que me fala sobre ruína, me fala sobre desapego, ruptura. É uma carta que me lembra, me dá um tchan, assim, de torre, sabe? Não saiu a torre aqui, mas ela me dá um tchan, um start de torre. O que é a torre, Giovana? A torre é porque alguém vai morrer, as coisas vão acabar, vai acontecer uma catástrofe? Não. A torre é o momento em que o universo, ele te deu várias escolhas. Você teve várias escolhas, mas você não tomou uma decisão. Então, é a hora que acontece aquele movimento abrupto, que muitas das vezes a gente assusta, a gente sofre, para que você saia do lugar, né? Ele te força a ir para outra direção. E quando você entende isso,
é quando você consegue olhar os seus problemas, entre aspas, de uma forma mais romântica. Não é romântica que eu quero falar, mas é mais menos como problemas e mais como engrandecimento, como solução. É uma forma mais bonita de ver a vida, de ver os acontecimentos da vida, né? Mas a carta número 10, o 10 de espadas, né, que é o 10 de ar, me fala sobre essas questões de finalização, sabe? Decadência, finalização. Em alguns casos, pode falar sobre traição, não tá falando aqui ainda, mas pode falar sobre traição, falar sobre finalização no geral. Nós temos o 2 de espadas, também carta de ar. O 2 de espadas, ele me fala sobre, nesse contexto aqui, eu acredito que sobre um impasse, ou vocês tendo essa finalização para ter uma trégua. O 2 de espadas, ele me fala sobre uma trégua também, sobre vocês meio que, sabe quando você tenta segurar um arame farpado? E aí você fica segurando, aquele trem tá doendo, o trem tá feio, você tá ali segurando, só que chega num ponto que você fala, cara, não dá mais, a minha mão já tá cagada, não tem como mais eu continuar segurando isso aqui. E aí finalmente você solta, né? E aí você se direciona pro caminho onde você tinha, né, precisaria estar. Também saiu aqui o 5 de ouros, 5 de pentáculos, carta de terra, tá? Que me fala sobre pobreza, necessidade, crise. Então, gente, no mês de maio, eu não enxergo como se... Nossa, aí você deve falar assim, ai, Giovana, mas então tudo vai dar errado? Não. Eu enxergo aqui que, às vezes, estamos quebrando um ciclo, quebrando um karma. Estamos finalmente deixando o que nos machuca, estamos finalmente soltando o arame farpado, sabe? Estamos finalmente nos livrando daquela coisa que deixa a gente preso. E o que é, né? Fica muito literal quando a gente fala assim. Pode ser, aqui, pode ser um relacionamento, né? Pode ser um relacionamento, pode ser alguma crença limitante, sabe? É igual quando a gente fala assim, ai, porque eu quero ter mais dinheiro, eu não tenho dinheiro, igual a carta fala sobre pobreza, sobre necessidade, crise, etc. Aí você fala, ai, mas... Só que aí sabe quando todo dia você acorda de manhã e a primeira coisa que você pensa e fala, nossa, não tem dinheiro. Nossa, mas como que eu vou fazer? Meu Deus do céu, sabe aquele sentimento aquele sentimento de escassez? Tem bastante gente, inclusive eu conheço algumas pessoas que não têm porque se sentem tão escassas que mesmo elas tendo, elas não conseguem perceber que tem. Isso é muito doido, sabe? Porque tem gente que tem muito e nunca é o suficiente, ou nunca tá satisfeito, ou nunca se sente... como é que eu falo? Nunca se sente satisfeito, sabe? Tem sempre um sentimento de escassez, um sentimento de... Às vezes, aqui é como se... Sabe quando você é obrigado a fazer alguma coisa? Ou obrigado a pagar uma conta? Toda vez que você vai pagar uma dívida, você não tem que pensar que, nossa, eu vou ficar sem dinheiro, nossa, isso aqui vai acabar com o meu dinheiro, não vai sobrar nada pra mim. Você tem que pensar, cara, finalmente tô pagando essa dívida. Depois de tanto tempo que eu tô aqui sofrendo, que eu tô aqui pensando, perdendo noite de sono, o banco me ligando, me chamando, me enchendo meu saco, eu vou pagar. Então isso é uma coisa boa, você não vai ter mais aquele problema, entendeu? Você não tem que pensar no dinheiro que tá indo embora, que você tá dando pro banco, né? Você tem que pensar no problema, no aborrecimento que você tá se livrando, sabe? Qual que é a crise? Traição, ruptura. Aqui, gente, tem muito uma questão de pensamento, sabe? De crença. Aqui eu nem me digo, assim, pode ter a ver, obviamente,
Pode ter a ver, mas aqui tem, para mim é mais uma questão de crença, sabe? É mais uma questão dessa crença de escassez, dessa crença de eu nunca vou ser amada porque eu não mereço ser amada, dessa falta de autoestima, dessa falta de crença na sua intuição, sabe? Dessa falta. Aqui, para mim, é mais uma questão de crenças, de pensamento, você se livrando dos pensamentos limitantes, das crenças limitantes, da sensação de não poder, entendeu? Do que de um término, alguém te traindo, alguma coisa deixando, você perdendo emprego ou qualquer coisa do tipo, sabe? E isso aqui pra mim tem muito a ver tanto com o Mercúrio retrógrado, que a gente tá nele, quanto nesse eclipse lunar que nós tivemos agora na última sexta-feira. Né? As energias do eclipse, elas reverberam aí 10 dias antes, 10 dias depois, às vezes até mais, às vezes menos, enfim, mas elas continuam, né? Elas continuam se fazendo. E aqui pra mim é uma libertação que você tá conseguindo, sabe? Sabe quando você tá num relacionamento e você tem um ciúme doentio? O pisciano tem muito isso, sabe? Ele tem tanto ciúme, mas tanto ciúme, que ele acaba traindo a pessoa por achar que está sendo traído. Não tem nada acontecendo, a pessoa não dá um sinal de alerta, mas por achar que ele está sendo enganado, ele vai lá e faz. Entendeu? Eu conheço alguns piscianos que fazem isso, que já fizeram isso, aliás. E assim, sabe, isso é um trauma que você tem, é um karma que você tem, às vezes um karma que você estava carregando dessa vida ou de uma vida antepassada, de traição. Se você trai hoje, gente, amanhã você será traído. Se não for nessa existência, na próxima você vai sofrer. Então, assim, puxar a perna de alguém, puxar a perna não, né? Puxar o tapete de alguém, nessa ou nas próximas, você vai levar o troco. Não adianta, sabe? E é bem isso, sabe? É como se fosse a quebra de um karma, ou de um pensamento. Tipo assim, sabe quando... isso são exemplos, tá, gente? Eu só vou ser feliz se eu passar num concurso público. Eu não vou ser... olha, o meu objetivo é passar no concurso público. E se eu não conseguir, eu nunca vou ser feliz na minha vida, sabe? Então aqui é você, às vezes, sei lá, você tentou 30 vezes passar no concurso, você não conseguiu, e aí você... infeliz. Às vezes é porque a vida quer te testar para ver se você é resiliente. Pode ser. Mas se você tentou 30 vezes, isso tá te ferindo, suas mãos estão machucadas, o arame farpado tá te matando, e você tá sofrendo, você tá triste, você tá infeliz, é porque não é, talvez, gente, não é pra ser. Simplesmente não é pra ser, sabe? A maioria das coisas que a gente fica se matando, insistindo, remoendo, ressentindo, sabe? Eu escutei até alguém falando esses dias pra trás sobre ressentimento. O que é ressentimento? Ressentimento, como a palavra mesmo já diz, é ressentir. É você sentir de novo alguma coisa. É você relembrar alguma situação. É você... E por que não? É você sofrer de novo, entendeu? Por que não ressentir coisas boas? Quem decide isso? É você, sou eu, entendeu? Porque a gente chega num certo ponto da evolução espiritual que a gente tem que começar a colocar na balança as coisas que a gente... as situações que são realmente importantes pra gente. Pra gente, por exemplo, eu tenho um problema com o meu pai, vamos dizer assim. Isso é importante pra mim? Faz alguma diferença na minha vida? Eu consigo viver com esse problema? Não, eu não consigo. Toda vez quando eu vou falar com alguém, eu relembro que meu pai me fez mal e eu preciso sempre ficar falando disso, ou às vezes sonhando com isso, ou do nada eu tô aqui falando, nossa, meu pai não me deu atenção aquele dia. Então você tem esse problema, é importante pra você. Ah, mas naquele dia a menina que estudava comigo uma vez escreveu no meu caderno que eu era feia. E aí eu fico matutando isso, ressentindo isso. Isso é importante pra você? Essa pessoa, ela é importante pra você? Ela no futuro, ela vai fazer alguma diferença na sua vida? Então, é questão de importância, entendeu? É questão de você separar o que você pode perdoar só
sozinha, só por você mesmo, e o que você precisa de um trabalho para perdoar. A questão do seu pai, por exemplo, pode ser uma questão que você precisa de um trabalho para perdoar. Pode ser mas que trabalho, Giovana? Eu tenho que ir no centro fazer um trabalho? Não, gente, não é isso que eu tenho que fazer uma magia? Não, gente, não é isso. Às vezes conversar com seu pai, às vezes, sabe, se despir dos pelos do ego e falar assim, pai, vamos bater um papo? Às vezes só você vai falar, porque a gente é responsável pelo nosso estado de espírito, não pelo do outro, sabe? Então, assim, às vezes é só você que vai falar. Seu pai só vai ficar ouvindo, mas às vezes só dele ouvir o que você tem pra falar, você já tira um peso das suas costas. Você já fala, nossa, ele escutou, tá tudo bem, pronto. Sabe? Não preciso mais falar sobre isso não me machuca mais. E esse é o ponto aqui dessa leitura. E aqui, ó, saiu agora um 4 de paus, bastos, fogo, 4 de fogo. E as cartas de fogo, elas me falam muito sobre decisão. Aqui, ó, elas estão bem embaixo do 10 de espadas, que é o quê? Ruína, desapego, ruptura, sentimento de vazio, sentimento de, sabe, finalização, acabou, já era, não é mais. E o 4 de espadas, ele me fala sobre o quê? Realização. Você, após deixar que esse processo doloroso, às vezes, não necessariamente... Aqui, gente, tem uma questão de uma dor sentimental mesmo. Mas não necessariamente precisa ser um processo doloroso. Quem decide as dores que você quer que doa é a gente que decide as dores que a gente quer que doa. Nem todas as dores que a gente sente, a gente se dói por elas, sabe? Nem todas as dores. E o mais importante é a gente saber classificá-las. O que vale a pena e o que não vale a pena, sabe? É a mesma coisa com discussões. Vale a pena você discutir com uma pessoa no caixa de um supermercado porque ela passou na sua frente? Vale a pena? Eu tô atrasado. Toda vez que alguma coisa assim acontece, é sempre bom você parar assim e falar assim, vou pensar em 3 coisas pra mim discutir com essa pessoa. Eu tô atrasado? Usando o exemplo do caixa do supermercado. Eu tô atrasado? Não. Vai fazer alguma diferença na forma que eu vou comprar, no valor que eu vou pagar, do jeito que eu vou pagar, se ela passar na minha frente ou não? Não. Essa pessoa, ela é importante pra mim? É alguém que tá fazendo isso por um motivo pessoal ou é só porque no estado de espírito que ela está agora, ela quer se sentir superior a mim, uma questão de até um pouco de ego, e passar na minha frente? Isso me atinge até que ponto? Não me atinge. Então deixa ela passar. Entendeu? Giovana, mas eu vou deixar você é uma pessoa paz e amor, eu vou deixar todo mundo passar na frente? Não. Escolha as brigas, as lutas que você quer entrar. Entendeu? E é igual minha mãe falava na época da escola. Isso não é uma coisa boa não, bonita não. Mas minha mãe falava, não entra numa briga se você perceber que você vai apanhar. Se você perceber na escola que a menina que quer te bater, que quer brigar com você, ela vai te bater, foge. Liga pra mim, liga pra polícia, faz o que você quiser, mas foge. Giovana, mas isso, gente, é adolescente, viu? Hoje em dia jamais esse critério eu usaria, mas adolescente a gente é meio né, besta. Mas eu percebi que ela não consegue me bater, eu vou bater nela. Então enfrenta. Necessariamente você precisa usar a sua força física, machucar a pessoa? Não. Às vezes a força que você tem é intelectual. Às vezes a força que você tem é psicológica. Entendeu? A maioria das brigas que você ganha são psicológicas. A pessoa que tem o psicológico mais centrado é quem sai ganhando. Porque traumas a gente recolhe dessas pequenas questões. Então, quem sai ganhando nem sempre é quem ganha, sabe? Mas enfim, tô conversando muito hoje. Mas olha, se eu tô falando isso aqui, é porque pra alguém vai fazer sentido, pra alguém vai dar um tchararã, entendeu? 2 de espadas, qual que é a trégua? Qual que é o ressentimento? Qual que é o impasse? Qual que é a situação de impasse? O que a gente tá deixando pra trás aqui?
Qual que é a dor? Oh my God. Realmente estamos quebrando paradigmas aqui. Aqui, gente, tem uma coisa muito de libertação. É uma libertação que vocês estão recebendo, um novo início, um novo começo, uma nova oportunidade, sabe? Qual que é a sensação de crise, necessidade, pobreza, perda? Qual que é a situação, né? Pode ser também, às vezes, perda de emprego. Olha, peixes é um signo muito intuitivo, sabe? É um signo no aspecto espiritual, é um signo que ele tem muito como os outros signos de água, né? Mas peixes, ele tem mais uma percepção, sabe? Um sentimento, um sentir, sabe? Uma empatia em relação aos outros, sabe? Ao mesmo tempo que escorpião tem uma empatia com ele mesmo, que ele tem ele tem uma empatia com ele mesmo, um apoderamento dos próprios sentimentos, e assim ele coloca isso sobre os outros, né? E o canceriano tem uma empatia também mais com ele mesmo, e também um sentido de não cuidar espiritual, mas um cuidado mais material com os outros. O pisciano, ele tem mais forte uma empatia com os outros e um cuidado mais espiritual, tá? Então aqui, sabe, chega uma hora que você tem que cuidar de você também. Que não é só você ficar carregando as pedras dos outros. Aqui, gente, muito certo, assim, que vocês vão fazer mudanças, tá? Vão haver mudanças. Vocês vão deixar pessoas para trás. Além de pensamento, pessoas, principalmente pessoas. Às vezes vocês vão mudar de cidade, às vezes vocês vão tomar uma nova direção no trabalho, vão mudar de profissão, ou às vezes vão, além do trabalho que vocês já desenvolvem hoje, vocês vão começar a realizar outra atividade extracurricular, né? Extra trabalho. Aqui não fala muito, aqui não é muito um hobby. É como se fosse uma segunda renda, sabe? É como se você aqui tivesse uma crença limitante que você não dá conta, sabe? Você tem uma crença limitante de que você não dá conta, você não tem tempo, você não tem saúde, você não tem razão suficiente, intuição, emoção. Você sabe, é uma crença que você tem que você não consegue, que você só consegue, por exemplo, fazer o trabalho de segunda a sexta, como todas as pessoas. E aí aqui é você se livrando dessa carga, tendo um novo pensamento, pensando mais objetivamente e se encontrando num caminho aí de, às vezes, dar mais brilho ao seu tempo gasto, sabe? Tem aqui uma questão, engraçado, porque olha, na abertura dos trabalhos, a gente tem o quê? Um renascimento, uma iluminação. A gente tá falando de quê? De sol. A gente tá falando o quê? De potencial energético, de energia, de força mental, de corda, né? Como no baralho cigano. E aí a gente abre o tarô para explicar sobre isso daqui e ele fala o quê? Tá morrendo alguma coisa. Algo tá ruindo, tem uma ruptura, tem uma trégua, tem um impasse, tem uma crise, tem um desespero, tem uma pobreza, tem um problema, temos um BO, entendeu? E aí, logo abaixo, que é a clarificação, o desfecho dessa abertura, a gente tem o quê? A gente tem uma realização, uma conquista, a gente tem um vigor, sabe? A gente tem uma resiliência da parte de vocês, né? A gente tem uma ousadia, sabe?
Aqui, até me fala, aqui a gente tem o louco, que é a carta número 22 dos arcanos maiores, tá? É a última carta dos arcanos maiores. Ou seja, vocês começando algo, às vezes que até vocês, igual você que tá me assistindo deve estar pensando assim, gente, mas eu não tenho nada em mente, tá? Eu tô sentindo que eu tô me preocupando menos com a minha aparência, me preocupando menos com o meu carro, me preocupando menos com uma pessoa que me magoou lá em 1950. Eu tô me libertando disso, mas eu não tenho nada ainda, eu não sei pra onde eu vou, sabe? Eu não entendo, não tenho um hobby novo, não tem nada. E aqui é realmente isso que eles estão falando, que vocês ainda não têm um direcionamento. Em maio, ainda não vão estar descobrindo as possibilidades, descobrindo os novos pensamentos, as espadas, descobrindo um novo dom, sacerdotisa, sabe? Vocês vão estar encontrando o caminho de percepção e de intuição de sabe? É como se vocês estivessem meditando um propósito, sabe? Conquistando o engrandecimento de você, às vezes, sei lá, começando a fazer meditação, fazer yoga, sabe? Chegando a tal ponto que vocês lecionam sobre isso, pode ser, sabe? E aqui, gente, olha, as cartas depois dessas aqui são cartas de quê? De vão pra cima, é como se esse mês fosse a preparação, sabe? A preparação pro grande jogo. Sabe quando na Copa do Mundo os jogadores eles fazem, não sei se é um mês, 2 meses, não sei, mas eles fazem treinamento pro grande jogo antes. É tipo isso, vocês estão terminando o treinamento aqui, vocês estão fazendo o treinamento, realizando o treinamento pro grande jogo, pra virada de chave, pra virada de mentalização, sabe? E aí é onde as coisas começam a realmente andar. Por quê? Porque você não acredita, você não tem mais aquela crença de eu não consigo, eu não posso, sabe? Porque um pensamento, você tá dando uma trégua pra você mesmo, encontrando paz, se despindo, né? Se despindo dessa crise que você tinha. Aqui até a gente pode olhar que muitas das vezes esse 5 de pentáculos, ele pode ser, ele fala de crise, de pobreza, de decadência, etc. Mas embaixo dele sai um rei de copas, que é um rei de água, né? Então, essa crise que ele tá tentando dizer aqui pode ser uma crise emocional, sabe? Pode ser você encontrando um caminho de compostura, de ter mais controle das suas emoções, de saber dizer não, às vezes, sabe? Ou às vezes, se você já for uma pessoa muito fechada, muito rígida, você se abrindo finalmente para as outras pessoas. Porque muitas das vezes a gente se fecha tanto, a gente se cobra tanto, a gente fica com tanto medo das outras pessoas magoarem a gente, que a gente se fecha completamente, sabe? Eu já passei por isso. A gente se fecha completamente, as pessoas não conseguem chegar na gente. E aí é quando começa a acontecer um monte de coisa pra você entender que não é assim também. Não é você fechando a janela e falando nunca mais vai falar comigo, sabe? Não é assim. E aqui é realmente esse caminho, vocês estão terminando o treinamento para algo muito maior, sabe? Aqui é mais sobre consciência de vocês. Não tem aqui uma pessoa que esteja decadente de... E aqui, gente, o que mostra a raiz total aqui? Ai, Giovana, mas eu queria saber do meu emprego, eu queria saber se eu vou perder o emprego, se eu vou arrumar outro emprego, se eu vou, sabe, se eu vou largar meu marido, se eu vou arrumar meu marido, se meu casamento... Gente, aqui é simples e objetivo. A partir do momento que você muda o jeito que você pensa, tudo dá certo na sua vida. Tudo dá certo. É o que eles estão querendo dizer aqui, basicamente. A partir do momento que você muda o jeito que você olha para as coisas, que você muda a forma como você reage às coisas, tudo dá certo. Tudo flui. Tudo acontece do jeito que tem que acontecer. Aqui, vocês com certeza estão muito intuitivos, vocês estão muito, sabe, sendo chamados de diversas maneiras, de diversas formas, de diversos jeitos
para ter essa evolução. E a partir do momento que você sai desse nicho humano, carnal, de crise, de eu não posso, baixa autoestima, de ai meu Deus, eu sou uma pobre coitada, eu tenho, coitada de mim, eu sou coitadinha, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Você se libertando desse sentimento, sabe, dessa crença limitante, as coisas começam a dar certo. Então aqui, o que você pode, o que eu posso fazer? Cuida da sua energia, faz um banho, escuta uma frequência, faz um reiki, se for o caso, se você quiser, faz uma oração toda noite, acende uma vela pro seu anjo da guarda, entende? É mais simples do que a gente pensa. Vamos tirar mais um conselho aqui do baralho cigano, pra fechar. Saiu aqui o Rei de Copas, número 24 do baralho cigano, que é o coração. E ele fala o seguinte: é o mais puro amor, aquele que não deve nada e nem cobra, que sabe o verdadeiro momento de explorar as oportunidades, que não se sustenta no outro, mas que alimenta o crescimento juntos. Gente, para fechar com chave de ouro tudo que a gente falou aqui, né? A gente tá falando de encontrar realmente uma sororidade, um amor maior, uma visão dos acontecimentos e de sociedade até diferente, onde a gente consiga enxergar as pessoas com mais amor e menos amarras, menos barreiras, sabe? Muito legal isso aqui, gente, muito top. Mas enfim, é isso, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like aí embaixo, compartilha o vídeo se você sentiu no seu coração, comenta se bateu com você, se você gostou, se você não gostou, contando que seja respeitoso, que seja uma crítica construtiva, vai ser maravilhoso ter o seu comentário aqui embaixo. Se inscreve no canal, tá bom? Para você receber os próximos vídeos dos próximos meses e um beijo!